Olá, meu amigo, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao Evangelho no Lar e o estudo também do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos e não esqueçam de compartilharem com seus amigos, de passar uma tardezinha lá no YouTube e ver um pouquinho lá também para dar umas visualizações, compartilhar o link e continuarmos assim a estar divulgando as mensagens do Cristo através da doutrina de Jesus vista pelo Espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina de amor, de paz, de conscientização, de responsabilidade, pois nós temos cada vez mais a certeza absoluta de que nós somos responsáveis por nossos atos, de que nós influenciamos também na vida de outras pessoas, mesmo que não estejamos convivendo como família, ou como amigos, ou como companheiros, estamos através da palavra, através do pensamento, através da oração, influenciando também com outros irmãos encarnados e desencarnados. Daí a nossa responsabilidade cada vez maior. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Pai. Que possamos desta vez darmos cada vez mais o nosso melhor. Colocarmos a nossa mente para funcionar cada vez mais perfeita, procurando entender cada vez melhor as tuas palavras que foram pronunciadas e foram compiladas e passadas por tantas gerações através das Escrituras Sagradas, através dos Evangelhos de tantas religiões. Mas principalmente possamos sentir a vontade de ser melhor, de entendermos o amor que o Senhor nos trouxe. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, para começar como sempre, estamos ainda no capítulo 5, um dos maiores, dos mais assim, delicados e mais complicados, mais dos mais importantes. Todos são importantes, mas esse aqui fala muita coisa que mexe diretamente com o ser, com o homem, com o ser humano. Olha só, item 22 do capítulo 5, que é o Bem-aventurados, os aflitos. Item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Estranho, né? Dá para entender? Vamos entender? Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau, que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E com muita frequência, que Deus dê a um espírito. Vamos voltar. Muitas vezes dizeis, falando de um homem de bem, de um homem mau, que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem nas vias do progresso uma prova mais longa do que a um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito, o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Bom dia, Elizabeth. Acordou mais cedo? 8h15, né? Tudo bem? Bom dia, Vilma também, está assistindo. Vamos aqui dar um aceno para a Vilma. A mãozinha lá balançando, acho que vai chegar. E a gente vai continuando aqui, então, nesse item aqui, tá? Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mal, logo dizeis, antes tivesse sido este, estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Por que desejarias, então, que o mal não tivesse o tempo de acabá-la e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender.
e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, de vossa estreita esfera, e à medida que vos levais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. A gente tem isso ainda, né? Por que morre tanta gente inocente, enquanto está cheio de gente lá na cadeia, gente na rua fazendo maldade? Por que essas pessoas que são más estão aí e tantas pessoas boas já voltaram, desencarnaram? Essa visão que a gente tem ainda, mas não é assim. Imaginem, como foi falado aqui, uma cadeia mesmo. Alguém cumpriu lá sua pena, tantos anos, tem direito de ser colocado em liberdade. E outro, que ainda tem muitos anos a cumprir, está lá preso. Seria justo que ficasse preso o que já cumpriu a sua pena e que se pusesse em liberdade aquele que ainda tem muito a cumprir? Pela nossa visão pequena, pela visão espiritual, pela visão divina, então, nem se fala. Como disse aqui bem claro, apesar de ser tão boa a vida, tão gostosa a vida encarnado, na maioria dos casos, ela é o quê? Um planeta escola, um planeta penitenciária, um planeta de provas e expiações. Ainda estamos mais para provas do que para a regeneração. E qual seria a alegria do espírito em se ver livre desse peso, dessa bola de ferro que o prende ao planeta? O espírito liberto fora do corpo tem muito mais sensibilidade, muito mais habilidades do que a gente pode imaginar. Então é sim um peso para o espírito encarnado, a vida aqui na Terra. Se bem que ele não recorde de como é bem a sua vida livre, fora do corpo. Mas, com certeza, é muito melhor do que a que nós estamos passando. Mas essa também é muito necessária para nós quitarmos nossos débitos passados, para provar a nossa melhora que nós afirmamos que tivemos conquistado, quando estávamos ainda no plano espiritual, e para nós aprendermos, crescermos, evoluirmos, sermos um pouco mais, adquirindo novos conhecimentos referentes ao planeta, a outras ciências, conhecer mais pessoas aqui como encarnados, auxiliá-los através do bem material, através do bem espiritual, através da moral, através do abraço, através do converso, do bate-papo. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. Então, quanto mais tempo a gente permanecer aqui na Terra, dentro do bem, fazendo o nosso melhor, mais estaremos evoluindo espiritualmente. E quando nós nos libertarmos, nós ficaremos com a consciência mais tranquila. Apesar de ser tão bom aqui a Terra, com certeza o mundo espiritual, se você fizer jus, se você conseguir evoluir, conseguir se voltar assim com a consciência do dever cumprido ou parcialmente cumprido, será com certeza muito melhor, muito mais gratificante, mas não dando tanto peso a mais nem a um nem a outro, porque todos são importantes e necessários para o espírito. Esse foi o nosso Evangelho, que nós falamos aí no capítulo 5, sobre aquele assunto: se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas na verdade é um ditado popular, e é verdade, porque se o homem cumpriu as suas tarefas, fez o que tem que fazer, ele merece ser liberto, merece a sua carta de alforria, tá bom? Vamos lá então. Não pode falar tá bom, não estou gostando muito não, ficou repetindo tá bom, estou ficando com um vício de linguagem, tá bom? Eu consigo esquecer disso. Antigamente era o né, que é o não é mesmo, né, agora eu vou ter pro tá bom. Que graça. Vamos parar com isso, hein? Vamos lá. Então, nosso estudo ainda está falando aqui, livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. A questão é 140. Vamos conferir aqui para não perder o 143. 143 já foi. A 144. E está falando da alma ainda, né? A questão 144, o livro dos Espíritos, diz assim:
que se deve entender por alma do mundo. Alma do mundo, uma expressão usada, utilizada muito, e Kardec perguntou. Alma do mundo, o princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Ou seja, é uma figura de linguagem, juntando todas as almas que trabalham para o bem. Podíamos falar a alma da terra, ou seja, um ser coletivo, mas na verdade são vários seres individuais que conquistaram um certo progresso e têm tarefas mais assim, mais nobres ou mais difíceis de fazer, que recebem como missão auxiliar de alguma forma a humanidade, o planeta Terra. Questão 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Lembra no comecinho lá do Evangelho, Sócrates, Platão e tantos outros? Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita, ou seja, a alma está sempre no mesmo lugarzinho ali? O que vocês acham? A resposta dada a Kardec pelos Espíritos é bem clara. Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que têm bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Ou seja, então ela fica por ali, como eu falei aquele dia. Ela está dentro, mas não está presa a um lugar só. E ela se irradia também, quando precisa, externamente. Aquele que usa mais o cérebro, mais concentrado fica a alma, ou o ser, a luz, né, o princípio, perto do cérebro. E aquele que usa mais o sentimento, fica mais perto do coração. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, que o espírito se encontra de preferência nesta parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou o princípio vital. Não obstante, por dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Repetindo, não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Ok, gente? Então, um domingão excelente para todos nós. Concluímos aqui a parte do estudo que fala sobre a alma. E amanhã a gente vai começar a falar do item terceiro, que fala do materialismo, a questão 147 e mais algumas. Que nós possamos ter um bom proveito no dia de hoje, boas reflexões, bons pensamentos, e que sabemos que nós temos que cada vez mais procurar saber um pouco mais, entender um pouco mais, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente vai sofrer e menos vai ser iludido pelos encarnados
e desencarnados de plantão. Porque, infelizmente, tem muito irmão ainda seculares que querem dominar a mente das pessoas para tirar proveito próprio. Isso não é coisa antiga. Isso é sempre atual e sempre vai existir. Por isso, quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente vai conseguir ter, assim, a nossa certeza de que nós estamos agindo pelo nosso conhecimento, pela nossa vontade, mas sempre respeitando o Evangelho de Jesus, onde, só para fechar, benevolência, indulgência e perdão. O demais a gente vai tentando adaptar ao que o Cristo faria se estivesse aqui encarnado no planeta Terra. Muita paz para vocês, um bom dia de novo e até amanhã. Fiquem com Jesus. Bom dia, Luciene, chegou agora, estava sem bateria, você veio de novo depois, Elizabeth também, e Vilma também. Bom dia e bom fim de semana. Um abraço.